A história se passa por volta do século V, onde em que viveu e reinou na Índia um rei chamado Yadava, senhor da província de Teligana. O seu reino era muito ameaçado por reinos inimigos, e então houve uma invasão e seu reino entrou em guerra. O rei Yadava possuía um talento para arte militar e, ciente da invasão iminente, elaborou um plano de batalha tão hábil e foi executá-lo por completo para matar os perturbadores da paz de seu reino. Muitos jovens pagaram com sua vida a segurança do trono, e entre os mortos, com o peito varado por uma flecha, lá ficou no campo de combate o príncipe Adjamir, filho do rei Yadava, que patrioticamente se sacrificou para dar vitória a seu povo. O rei, com a perda de seu filho, ficou muito deprimido. Porém, um dia, o rei foi informado que o moço solicitava uma audiência que vinha planejando havia já algum tempo. No momento, o rei estava com bom ânimo, então mandou que trouxessem um desconhecido à sua presença. E disse o rapaz: meu nome é Lahul Sessa, e venho da aldeia de Namir, que 30 dias de mar se separam dessa bela cidade. Ao recanto em que eu vivia, chegou a notícia de que o nosso bondoso rei arrastava os dias em meio de profunda tristeza, amargurado pela ausência de um filho e que a guerra viera roubar-lhe. Tomei a decisão de inventar um jogo que pudesse distraí-lo e abrir em seu coração as portas de novas alegrias. É esse o valioso presente que desejo neste momento oferecer ao nosso rei Yadava. O que Sessa trazia ao rei Yadava consistia num grande tabuleiro quadrado, dividido em 64 quadradinhos ou casas iguais. Sobre esse tabuleiro colocavam-se, não arbitrariamente, duas coleções de peças que se distinguiam uma da outra, pelas cores branca e preta, repetindo, porém, simetricamente, os engenhosos formatos e subordinados a curiosas regras que lhes permitiam movimentar-se por vários modos. Então o jovem explicou as regras ao rei. Cada um dos partidos dispõe de 8 peças pequeninas, os peões, que representam a infantaria, que ameaça avançar sobre o inimigo para destruí-lo. Secundando a ação dos peões, vêm os elefantes de guerra, representado por peças maiores e mais poderosas. A cavalaria, indispensável no combate, aparece, igualmente, no jogo, simbolizada por 2 peças que podem saltar, como 2 corcéis, sobre as outras, e, para intensificar o ataque, inclui-se para representar os guerreiros cheios de nobreza e prestígio, os 2 vizires do rei. Outra peça, dotada de amplos movimentos, mais eficiente e poderosa do que as demais, representará o espírito de nacionalidade do povo e será chamada a rainha. Completa a coleção a peça isolada que pouco vale, mas se torna muito forte quando amparada pelas outras. É o rei. O rei Yadava, interessado pelas regras do jogo, não se cansava de interrogar o inventor. E por que é a rainha mais forte e mais poderosa do que o próprio rei? É mais poderosa, argumentou Sessa, porque a rainha representa neste jogo o patriotismo do povo. A maior força do trono reside, principalmente, na exaltação de seus súditos. Então o rei Yadava disse: não creio que engenho humano possa produzir maravilha comparável a este jogo interessante e instrutivo. Movendo essas tão simples peças, aprendi que o rei nada vale sem o auxílio e a dedicação constante de seus súditos, e que às vezes o sacrifício de um simples peão vale mais para a vitória do que a perda de uma poderosa peça. Quero recompensar-te, meu amigo, por este maravilhoso presente, que de tanto me serviu para alívio de velhas angústias. Dize-me, pois, o que desejas, para que eu possa, mais uma vez, demonstrar o quanto sou grato àqueles que se mostram dignos de recompensa. Primeiramente, Sessa não aceitou nenhuma recompensa, mas logo depois disse ao rei: vou, pois, aceitar, pelo jogo que inventei, uma recompensa que corresponde à vossa generosidade. Não desejo, contudo, nem ouro, nem terras ou palácios. Peço meu pagamento em grãos de trigo. Então o rei indignado disse: grãos de trigo, como poderei pagar-te com tão insignificante moeda? Então Sessa disse: nada mais simples, dar-me-eis um grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro, 2 pela segunda, 4 pela terceira, 8 pela quarta, e assim dobrando sucessivamente, até a 64ª e última casa do tabuleiro. Peço-vos, ó rei, que autorize o pagamento em grãos de trigo, e assim como indiquei. O rei mandou chamar os algebristas mais hábeis da corte e ordenou-lhes que calculassem a porção de trigo que Sessa pretendia. Os sábios calculistas, em algumas horas de estudos, voltaram ao salão para submeter ao rei o resultado completo de seus cálculos.
Perguntou-lhes o rei, interrompendo a partida que então jogava: com quantos grãos de trigo poderei, afinal, desobrigar-me da promessa que fiz ao jovem César? Rei, calculamos o número de grãos de trigo que constituirá o pagamento pedido por César, e obtivemos um número cuja grandeza é inconcebível para a imaginação humana. Avaliamos, em seguida, com maior rigor, a quantas ceras corresponderia esse número total de grãos, e chegamos à seguinte conclusão: a porção de trigo que deve ser dada à La César equivale a uma montanha que, tendo por base a cidade de Taligana, seria 100 vezes mais alta do que Himalaia. A Índia inteira, semeado todos os seus campos, talado todas as suas cidades, não produziria em 2000 séculos a quantidade de trigo que, pela vossa promessa, cabe em pleno direito ao jovem César. O soberano via-se pela primeira vez diante da impossibilidade de cumprir a palavra dada, mas La César, como o súdito, não quis deixar aflito seu soberano. Depois de declarar publicamente que abriria mão do pedido que fizera, o rei então chamou o chefe de seus escribas e determinou que a lenda de César fosse escrita em folhas especiais de algodão e conservada em valioso cofre de prata. E a seguir, o generoso soberano ordenou que entregasse ao calculista um manto de honra e 100 sacos de ouro. E o rei disse a César: Deus fala ao mundo pelas mãos dos generosos. César agradece ao rei pelo presente e deixa o palácio real ao cair da noite.